Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir ela comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Os irmãos estão ficando em pé, se os demais irmãos também desejarem, para lermos juntos o texto da palavra de Deus. Primeira Samuel, obrigado. Capítulo de número 1 e o versículo de número 27. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Amém? Os irmãos, tomem o vosso assento. Eu quero ser rápido nesta noite, na exposição aqui de um texto e de uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, visto os trabalhos que nós temos esta semana, que são muitos, mas não quero me omitir de aqui tentar passar aos irmãos aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Meus amados e queridos irmãos, versículo de número 27, que foi o versículo que nós acabamos de fazer leitura, do primeiro capítulo, do primeiro livro, do livro que Samuel escreveu, ele está dentro de um contexto que narra a história do nascimento de Samuel. E antes mesmo de nós nos determos nesta história específica, nós precisamos também olhar o contexto da sociedade israelita, da sociedade judaica da época em que Samuel vivera. Precisamos lembrar que desde a morte do grande líder Josué, a Bíblia nos fala que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que não tinha intimidade com o Senhor, uma geração que não tinha testemunho para contar, uma geração que não contemplou os milagres para que deles pudesse testemunhar. Após a morte deste grande líder que todos os irmãos conhecem, que sucedeu outro grande líder, Moisés, que libertou o povo do cativeiro egípcio, levantou-se então esta geração. Vemos isto lá no início do primeiro capítulo do livro de Juízes. E neste mesmo livro dos Juízes, nós vamos também contemplar que esta geração, que não conhecia o Senhor, foi a geração que entrou, de certa forma, em um ciclo vicioso, em um ciclo repetido. Que ciclo era este? Por conta de não conseguir arrancar do meio do povo, onde já estavam na terra prometida, Canaã, toda a influência dos povos que lá habitavam, as influências pagãs, as influências que não agradavam a Deus, as influências que não eram requisitos e nem mesmo adjetivos, e nem qualidade, se é que podemos dizer desta forma, para o povo escolhido, para o povo de Deus. Começaram a habitar com algumas parcelas deste povo que estavam ainda entre o povo de Deus. Este ciclo vicioso começava quando que os costumes deste povo pagão começavam a ser impregnados dentro do povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus se afastasse do Deus a qual eles serviam até determinado momento,
servindo aos deuses destes povos, praticando o que estes povos praticavam, e muitas das vezes eram coisas e costumes abomináveis aos olhos do Senhor. Após isto, após se afastar de Deus, nós vemos dentro deste ciclo um Deus irado com as práticas do seu povo. E esta ira faz com que Deus entregue então este povo nas mãos dos seus opressores, nas mãos de povos inimigos. O povo de Deus então ele é assolado, ele é perseguido, ele é maltratado, ele é ferido, muitos morrem, o povo chora, o povo se desespera e lembra de Deus. Quando o povo lembra de Deus, o povo se arrepende, cai em si, olha para o estado que está vivendo e diz: precisamos mudar, isto não agrada a Deus, isto não traz o contentamento de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, aleluia. O povo se arrepende. Quando o povo se arrepende, por consequência, o Deus misericordioso, o Deus bondoso, o Deus de graça, o Deus de amor, Ele não pode ver um ser humano arrependido sem fazer algo para estender a mão àquele povo que se arrepende. A Bíblia diz que Deus então resolve abençoar novamente aquele povo que pecou, mas se arrependeu e quis se aproximar de Deus. Nós vemos então Deus dar livramento ao povo, levantando um homem, e em uma oportunidade também mulher, levantando um servo, uma serva, como um líder, um juiz, que era aquele que liderava, que era aquele que era a figura de um orientador, de alguém que conduzia o povo, e através deste líder, deste juiz, Deus dava o livramento ao seu povo. Após Deus dar o livramento ao seu povo, por um momento o povo se alegrava, o povo servia a Deus. Mas após a morte deste líder, deste juiz, a Bíblia fala, e se você é leitor da Bíblia, e especificamente, principalmente o livro dos Juízes, você vai ver em muitas ocasiões, e por isso disse que era um ciclo vicioso, a Bíblia dizendo: e tornou o povo a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Ou seja, o povo pecava, Deus se irava, castigava, o povo se arrependia, Deus abençoava, levantava um libertador, levantava um líder, levantava um orientador, este líder, este juiz, ele morria, o povo tornava a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, e se repetia este ciclo vicioso por algumas situações, mas sempre a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus esteve e está disponível para um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração disposto a fazer de novo, não igual, mas diferente, da forma que agora agrada a Deus. Porque Deus, Ele não olha para o ontem, Deus quer saber o que você sente hoje, a disposição do teu coração hoje. É por isto que eu e você estamos aqui, porque senão nós não estaríamos. Aleluia!
Nós estamos aqui porque um dia o Senhor olhou para nós e viu no nosso coração arrependimento, o combustível que move o coração de Deus em favor de seres tão pequenos e insignificantes quanto somos eu e você. Aleluia! É por isto que nós não somos consumidos, é por isto que nós estamos de pé, é por isto que existe uma igreja, é por isto que essas portas estão abertas. Não é porque somos bons, não, é pela misericórdia, é pela graça, é pelo amor de Deus estendido sobre mim e sobre você. Eu sinto uma graça, uma glória de Deus neste lugar, nesta noite. Aleluia! Aleluia! Amados, este ciclo se repetiu por inúmeras vezes durante o livro de Juízes, durante a história do povo de Deus. Mas agora, no momento em que nós fizemos leitura, no início do livro de Samuel, nós estamos vivendo em um momento parecido, mas um pouco pior. Porque agora, além da depravação e da corrupção moral e espiritual do povo apenas, nós vamos ver também uma corrupção espiritual, moral, uma degradação religiosa adentrando também no templo, na casa do Senhor. Quando nós vamos ver, e a Bíblia nos fala, a partir do capítulo 2, o versículo 12, chega a chamar os auxiliares do templo, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, de filhos de Belial. A corrupção estava adentrando dentro do templo, a em Siló. Não apenas estava adentrando, mas nós vamos ver no decorrer do capítulo 2, que Eli estava sendo conivente de forma omissa, ele se omitia a tomar uma atitude, vendo a degradação dos seus próprios filhos dentro do templo. Isto faz com que o Senhor o rejeite, isto faz com que o Senhor não queira mais isto. E nós vemos também no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, o Senhor Deus dando uma sentença. E a sentença era uma sentença de morte. Era uma sentença de aniquilação, não apenas de morte. Porque os filhos e a casa de Eli não mais serviria ao Senhor. Nós vimos isto no capítulo de número 2, os versículos 27 em diante. Mas, meus queridos irmãos, dentro de todo este contexto que nós estamos falando, de tragédias espirituais, e neste momento específico da história em que a degradação adentrava no templo também através dos filhos de Eli, e da omissão do próprio Eli, nós vemos acontecer este milagre do nascimento deste homem chamado Samuel. A Bíblia nos fala do capítulo 1, versículo 1 em diante, como se deu o nascimento de Samuel. Para recapitularmos aqui, relembrarmos o que eu e você sabemos. Existia um homem chamado Eucana. Eucana tinha a sua esposa amada, amada do seu coração, aquela que ele havia se apaixonado, aquela que ele havia escolhido para a esposa, chamada Ana, a mulher que, como a Bíblia mesmo nos fala, Eucana amava. Mas Ana não podia dar a Eucana filhos, uma descendência. Aquilo que toda a mulher tinha por um tesouro, poder gerar um filho ao seu esposo e dar continuidade na descendência. Alguns falam
e é uma realidade que o valor de uma mulher para a maioria consistia em ela ser uma mulher fértil, poder dar filhos ao seu esposo. Este era o valor da mulher dentro deste momento da história. Mas Eucana amava a Ana. Mas existia uma lacuna na lei que permitia que o marido, que o homem, quando casado e a sua esposa não lhe dera filhos, poderia ter uma outra mulher, uma concubina, uma outra esposa, que fosse capaz de gerar a ele filhos, que foi o caso de Eucana. Eucana tinha uma outra mulher, chamada Penina, e esta era fértil. Esta todo ano dava um filho para Eucana, melhor dizendo. Isto alegrava o coração de Eucana, alegrava o coração de Penina. Mas por conta dos ataques que Penina fazia a Ana, entristecia o coração de Ana. Porque Penina dizia para Ana: olha, eu posso, tu não pode. Eu tenho filhos e tu não tem. Eu posso trazer alegria ao nosso esposo e tu não pode. Eu sou bem, eu sou grande, eu sou forte, tu não é. Isto gerava tristeza no coração daquela mulher. É importante nós falarmos aqui que, embora não fosse uma prática condenada na época por Deus, a aquisição de uma outra esposa, a bigamia, a poligamia, sempre foi algo que trouxe grandes problemas para dentro da família. Nós vemos isto quando Abraão, no capítulo 16 do livro de Gênesis, teve também a ideia, ou aceitou a ideia, de ter uma outra esposa que pudesse fazer cumprir a promessa de Deus, como se Deus precisasse da ajuda de alguém para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós vimos o resultado disto, a tristeza, a angústia, o sofrimento dentro da família de Abraão. Eu e você conhecemos a história, não precisa aqui falar. Nós vimos esta prática na família de Jacó, a partir do capítulo 30 do livro de Gênesis. Tinha também algumas esposas. E isto gerou tristeza, angústia, sofrimento na família de Jacó. Você conhece a história. Não foi diferente com Eucana. Por conta desta prática, Eucana vivia em um ambiente familiar dividido, em um ambiente familiar de guerra. E quantas famílias têm vivido desta forma? Ah, mas isto Deus não condena, mas também não abençoa. Ah, mas isto não é pecado, mas não quer dizer que se não é pecado, você pode fazer como se estivesse tudo bem. Não. Aleluia. Existem situações na nossa vida em que, embora a Bíblia não condene, quando nós praticamos tais atos, seja por consciência ou por omissão, nós acabamos nos retirando debaixo da bênção de Deus, que está sobre aqueles que caminham debaixo dela. É assim que acontece quando você, em vez de educar os teus filhos, você passa esta responsabilidade para terceiros. Não, o Senhor diz a você, pai, a você, mãe, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Depois de velho, ele não vai se desviar dele. Não é pecado se você não ensinar, mas traz consequências se você não ensinar. A responsabilidade é tua. Depois não adianta dizer, orar, Senhor, o que foi que eu fiz? Não foi o que você fez, foi o que você não fez. Aleluia, aleluia. Não transfira a responsabilidade que Deus colocou sobre a tua vida para terceiros. Faça o que Deus colocou na tua mão para fazer. Irmãos, eu preciso ir rápido aqui. Nós vemos neste contexto o sofrimento na casa de Eucana. Ana chorando, Penina feliz. Eucana, a Bíblia não nos mostra
muito sobre o seu estado emocional, mas creio que estava muito machucado, porque ele amava Ana. Era a mulher que ele tinha no seu coração. E todos os anos isto acontecia, quando eles subiam ao templo para sacrificar, para orar, para adorar a Deus, para entregar o sacrifício ao Senhor, que alguma parte os filhos de Eli, Ofni e Finéias, enfim. Penina dizia a ela: eu tenho filhos, tu não tem, e Ana orava. Até o dia em que foram ao templo, e no templo sacrificaram, e Eucana, vendo a tristeza de Ana, deu a Ana a porção dobrada do sacrifício, mas Ana não conseguiu nem comer aquele dia. Ana estava muito triste naquele dia, ela não conseguiu beber naquele dia, ela estava muito triste naquele dia. Às vezes você não perde o paladar, às vezes você não perde a vontade de se alimentar quando você está passando por problemas. Ana estava assim, era alguns anos que Ana estava vivendo desta forma. Naquele ano não foi diferente. Ana se retira, após eles haverem comido, sacrificado, adorado, se retira para um canto, e lá neste canto ela abre o coração diante de Deus, mais uma vez. Ela chora diante de Deus, mais uma vez. E quando ela está em um canto chorando, o sacerdote Eli, que estava perto de um pilar, sentado em uma cadeira, vê Ana de longe, e começa a olhar para Ana. E Ana começa a orar e dizer: Senhor, sem mexer, ou melhor, sem sair palavras da sua boca, apenas mexendo os lábios. Quem nunca orou assim? Às vezes nós não temos nem como falar. Quem nunca orou assim? Às vezes parece que a voz embarca. Você já orou assim, não orou? Às vezes tudo que você sente é vontade de você dobrar os teus joelhos, ou você estar lá embaixo do edredom, às vezes lá no seu quarto, às vezes lá em um cantinho escondido, onde ninguém te vê, e você sente vontade só de chorar. Abrir o teu coração para Deus e dizer: ô Senhor, olha como eu estou, Senhor. Eu sei que você já orou assim, eu já orei. Deus estava vendo. Deus estava vendo. Meus irmãos, Eli estava vendo só com os seus olhos naturais. E quando Ana ora, ela faz um voto e diz: Senhor, eu tenho pedido, eu tenho buscado, Senhor. Aqui tem uma mulher triste, abatida, contrita, que precisa de algo. Este algo é um filho. Se o Senhor olhar para a tua serva, se o Senhor não te esquecer da tua serva, se o Senhor resolver abençoar a tua serva, ah, Senhor, este eu te darei para ti, eu devolverei, Senhor, para ti, para que esteja no templo todos os dias de sua vida. Eli se aproxima de Ana, fazendo esta oração, e a repreende: você está bêbada? Você ora para você ter tomado tanto vinho para estar desta maneira? Aparta de ti este vinho. Ana olha para Eli, diz: não tenha a tua serva por filha de Belial, como quem diz: não tenha a tua serva, eu não sou igual aos teus filhos, eu sou diferente, eu sirvo a Deus, eu tenho compromisso com Deus. Aqui há uma mulher diante de ti, meu Senhor, com o seu coração ferido, machucado, que está pedindo a Deus. Ele então: opa, eu julguei mal, eu julguei errado. E diz a ela: que seja feita conforme a tua petição, mulher. Neste momento, Ana se alegra. Neste momento, a alegria chega a Ana. Resumindo, eles voltam para a sua casa, deixam Siló para trás, e naquele ano,
Deus concede o pequeno Samuel. Aquele ano nasce o pequeno Samuel. O resultado do milagre de Ana, queridos irmãos, foi por consequência de alguns atos que Ana teve durante este pequeno relato que eu acabei de falar aos irmãos que estão me ouvindo nesta noite. Primeiro, por conta da sua persistência, da sua insistência, Ana orava incansavelmente, todas as vezes pedindo: Senhor, eu quero. Não era o primeiro ano que Ana estava orando, não era a primeira vez que Ana estava subindo ao templo com seu marido Eucana, com a sua rival que se posicionou desta forma, Penina. Não era a primeira vez, assim como não era a primeira vez que Ana tinha chorado, assim como não era a primeira vez que Penina a tinha maltratado. Isto era algo costumeiro na vida desta mulher, mas as aflições dela fizeram e foram combustível para que ela também persistisse em orar, em buscar a Deus. Hoje nós estamos vivendo em tempos em que qualquer coisa é motivo para parar de orar, para deixar de orar, para deixar de buscar, para deixar de ir na igreja, para deixar de adorar a Deus. Qualquer coisa é suficiente para afastar e para tirar do crente a persistência, a insistência, a dedicação. Estamos vivendo em tempos que, se der eu faço, se eu puder eu vou, se der todas as 99 empecilhos certo, eu vou fazer aquilo que Deus colocou na minha mão. Mas se um for contrário, aí não vai dar, porque eu tenho que priorizar a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu trabalho, enfim, tantas coisas. Falta persistência. Vivemos em um tempo de que muitos dizem: se Deus não fizer, eu vou sair da igreja, eu vou desviar, eu vou deixar. Vivemos em um tempo que muitos dizem: se aqui não me dão valor, eu vou procurar um lugar que me dê valor. Vivemos em um tempo que muitos dizem: se não for assim eu não quero, se não for assado eu não aceito, se não for do meu jeito eu não vou. Aleluia. Querido e amado irmão, para com isso, vamos ser crente, vamos servir a Deus, vamos adorar Jesus, vamos persistir, vamos insistir, vamos caminhar. Nós temos um alvo, nós temos uma direção. Aleluia. O Senhor nos chamou para sermos persistentes, insistentes, não desistirmos por qualquer coisa. Quer ficar triste, fica triste, não tem problema, mas não para. Você quer chorar, tudo bem, você chora, mas não para, caminha chorando, anda chorando, vai chorando mesmo, mas não para. Você sentiu vontade de parar, pode até sentir vontade de parar, mas assim, vai caminhando sentindo vontade de parar, mas negando esta vontade, e continua caminhando. Insista, persista, o milagre está ali, a vitória está ali. Aleluia. Fecha os teus olhos por um momento, pense nisso que eu estou lhe falando, ouça a voz de Deus dizendo para você: insista, persista, não desista. O próprio Jesus, ele teve vontade de parar, o próprio Jesus, ele teve vontade de desistir, em uma noite no Getsemane orando, em uma noite no Getsemane sangrando, o seu suor se tornou em gotas de sangue. Ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Se o Senhor quer, eu vou, se o Senhor quer, eu faço, se o Senhor quer, eu não desisto. Meus irmãos, eu sei que nós somos humanos, nós sofremos, nós somos humanos, nós choramos, nós temos limitações que nos ferem, mas nós não desistimos.
Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 17, dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. A tribulação que você está passando, a dificuldade que você está passando, Deus transformará em glória, em recompensa, em milagre sobre a tua vida. Não desista, não pare, continue. Ana foi persistente, Ana orou também em secreto. Ana foi para um lugar reservado orar. Foi para um lugar retirado, onde julgava que não seria talvez vista. Tudo que mais iria alegrar o coração de Penina naquele momento, irmãos, certamente seria ver Ana chorando. Tudo que mais traria contentamento ao coração daquela que machucava, daquela que oprimia Ana, seria ver no rosto e no semblante de Ana uma aparência de choro, de tristeza, de angústia. Ela ia dizer: eu consegui, eu atingi o meu objetivo, era isto que eu queria. Mas a Bíblia nos conta que Ana, ela foi para um lugar retirado, ela se isolou em um lugar do templo. E isolada em um lugar do templo, ela abriu o coração diante de Deus. Tudo que o inimigo quer é te ver triste. Tudo que o inimigo quer é te ver machucado, ferido e chorando. Mas nesta noite o Senhor Jesus me manda te dizer: entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Ora a Deus em secreto. Deus que te vê em secreto, Ele vai te abençoar. Mas ora lá, chora lá, abre a tua alma lá no teu quarto. Diz lá no teu quarto: Senhor, eu estou acabado. Diz lá no teu quarto: Senhor, eu não estou mais conseguindo. Pode dizer lá no teu quarto: Senhor, eu não tenho mais força. Pode dizer lá no teu quarto: Senhor, eu estou até com vontade de parar. Fala tudo lá no teu quarto, de porta fechada. Mas sai de lá, fecha a porta do teu quarto e deixa isso lá. Levanta a tua cabeça, põe um sorriso no teu rosto e vença o inimigo que quer te ver chorar. Não dá este gostinho para o diabo, querido. Não dá este gostinho para o teu inimigo. Aleluia! Mas também nós vivemos em tempos em que parece que esta palavra ela ficou esquecida, porque às vezes passa por determinadas situações, a primeira coisa é rede social. E lá está tudo, conta tudo, e tem um monte de gente lá aplaudindo, porque tem um monte de gente lá que não quer ver você feliz, mas quer saber da tua vida, e principalmente quando você está triste, para poder fechar a rede social e falar para alguém: olha, fulano de tal está assim, fulano de tal está assado. Mas quero lembrar para você que Jesus, Ele não tem WhatsApp. Jesus, Ele não tem Facebook. Jesus, Ele não tem Instagram. Jesus, Ele não tem direct. Jesus, Ele tem sim um contato com você, que você entra no teu quarto, fecha a porta e o fio está ligado, conectado 24 horas por dia, a qualquer momento, a qualquer segundo. Sempre que você quiser falar, Ele vai estar disposto a ouvir. Sempre que você quiser orar, Ele vai estar com seu ouvido atento para ouvir. E sabe de uma coisa? Quando você não conseguir orar, o Espírito Santo de Deus ora por você, intercede por você, clama por você, geme por você. Oração é falar com Deus, querido. Oração é intimidade com Deus. Oração é o que alimenta o nosso corpo. Quando nós nos sentimos fracos, nós oramos e Deus nos fortalece, Deus nos sustenta. Oração é a base da vida cristã. Um crente que não ora, ele não permanece. Um crente que não ora, ele não frutifica. Um crente que não ora não vai muito tempo, mas um crente que ora, ele é firmado em
Deus. Um crente que ora, ele é sustentado por Deus. Deixa eu dizer para você que o diabo ele não tem medo de grande pregador, não. Deixa eu dizer para você que o diabo ele não tem medo de quem canta muito bem, de quem toca muito bem, não. O diabo não tem medo nem de quem vem todo dia na igreja, não. O diabo ele teme, ele treme quando ele encontra um crente que todos os dias ele está em contato com o céu, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de intimidade com Deus. Este o inferno teme. Aleluia. Meus irmãos, orar quando nós estamos precisando do milagre é fé, é dependência de Deus. Orar quando nós recebemos, após nós recebermos o milagre, isto chama-se gratidão a Deus. Agora orar sempre se chama comunhão. E Deus precisa de uma igreja com comunhão, uma igreja que intercede, uma igreja que clama, uma igreja que pede, uma igreja que busca, e uma igreja que não é feita de fases, não ora só quando precisa, uma igreja não ora só para agradecer depois que recebeu, mas uma igreja que clama, que intercede sempre. Sabe por quê? Porque quando nós cantamos, nós nos assemelhamos aos anjos, nós parecemos com os anjos. Quando nós pregamos, nós nos parecemos com os apóstolos que pregavam a palavra de Deus. Mas quando nós intercedemos, quando nós dizemos: Senhor, abençoa o meu irmão, nós nos assemelhamos ao próprio Jesus Cristo, que disse: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu sei que é muito bom nós cantarmos, eu sei que é bom pregarmos e ouvirmos uma palavra de Deus, mas nós precisamos orar. Meus irmãos, mais do que apenas orar, preciso falar isto, nós precisamos ser também, porque nós oramos, nós dobramos os nossos joelhos para orar a Deus, e clamamos, Senhor, e fizemos inúmeros propósitos, Senhor, mas nós precisamos ser de pé aquilo que nós somos de joelhos. Eu vou repetir para você entender, nós precisamos ser de pé aquilo que nós somos de joelhos. Nós precisamos ser com ações e atitudes aquilo que a nossa boca fala que vai ser, porque é muito fácil eu dizer que vou fazer e depois eu esquecer tudo, ou não esquecer, eu simplesmente ignorar. Mas o Senhor Jesus, Ele procura aqueles que dizem e vão, que falam e fazem. Ana era essa mulher que dizia que ia fazer e fazia. Ana era a mulher que de joelhos era a mesma que era em pé, não tinha duas identidades, não tinha duas aparências, não tinha dupla personalidade. Ela era uma, ela era conhecida por Deus de joelhos, mas era conhecida por Deus em qualquer lugar, em qualquer posição. Aleluia, aleluia. Porque tem de crente que só é crente dentro da igreja, que os olhos do Senhor só conhecem dentro do templo, que só nós sabemos que é crente quando nós vamos orar no templo. Mas o Senhor Deus procura crentes verdadeiros. Procura crentes que não sejam crentes de aparência, mas que sejam salvos. Crentes que dobram para o joelho e dizem: Senhor, abençoa o meu irmão, mas quando levantam, estendem também a mão para o seu irmão. Crente que diz: Senhor, põe um alimento sobre a mesa do meu irmão, mas é aquele que também leva lá na casa do seu irmão.
é aquele que diz: Senhor, acalma a tempestade na vida do meu irmão, mas não é aquele que vai botar mais lenha na fogueira e transformar o que era uma faísca em um grande incêndio. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui neste lugar. Eu sinto uma glória de Deus sobre este lugar, e eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje. Alguém neste lugar vai ser impactado pela palavra de Deus, vai ter a sua vida transformada pela palavra de Deus. Irmãos, para encerrarmos nesta noite, nosso horário se foi. Ana alcançou o milagre quando o pedido, quando o sonho, quando o desejo, ele foi alinhado ao propósito divino. Quando o sonho de Ana e o propósito, a vontade, o querer de Deus ficaram em um mesmo nível, em uma mesma dimensão, o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque a oração, e a palavra de Deus diz que às vezes não recebemos por orar errado, por não sabermos orar, por não sabermos pedir, porque a verdadeira oração não é você dizer assim: ó Deus, me dá que eu quero. A verdadeira oração é dizer assim: Senhor, se for da tua vontade, me dá que eu quero. É. A verdadeira petição de um santo, um crente, um servo de Deus é dizer: Senhor, se for da tua vontade, for bom para mim, eu quero, me dá. Eu conto isto, queridos irmãos, porque Ana estava há anos orando e pedindo por um filho, mas neste momento Deus estava precisando de um profeta. Ana estava orando por alguém que iria lhe trazer conforto para a sua alma. Jesus precisava de um juiz para liderar o povo. Ana estava precisando de alguém para ir com ela no final do ano, ofertar, sacrificar ao Senhor, apresentar o filho a todos aqueles que olhavam e diziam para ela: você não tem. Mas Deus estava precisando de um sacerdote. Lembra que eu disse para você a degradação que se encontrava o povo, que se encontrava a nação, que se encontrava o templo? Ana precisava de um filho, Deus precisava de Samuel. Ana precisava de algo para si, Deus precisava de algo para uma nação. Se coloque em pé, querido irmão, eu vou encerrar já. Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus e esquecemos de pedir para que o Senhor nos abençoe, para que possamos também ser bênção. Esta foi a última oração de Ana. Senhor, me abençoa, porque se o Senhor me abençoar, eu dou o meu filho ao templo. O Senhor está precisando de um sacerdote, o Senhor está precisando de uma liderança que não esteja corrompida. O Senhor está precisando de alguém que seja segundo o teu coração, Senhor. Então faz o seguinte: agora o meu voto é: me dá que eu devolvo, me dá que eu te dou, me dá que é teu. Aleluia, aleluia. Deus quer abençoar você, mas a bênção que Deus tem para você é para que você abençoe também a tua casa, é para que você abençoe a tua igreja, é para que você abençoe a tua cidade, é para que você abençoe o teu estado, o teu país. Deus não tem algo para você só para acalentar o teu coração. Deus tem algo muito maior para fazer na tua vida. Mas a partir de hoje, você saia deste lugar com um sentimento no seu coração primeiro: não desisto, eu não paro por qualquer coisa.
Eu não vou parar porque alguém está dizendo isto ou aquilo. Eu não vou parar porque Penina está raivosa, porque Penina está brava, porque Penina tem se levantado contra a minha vida. Eu não vou parar por isto. Aonde estão os crentes que estão dispostos a irem adiante, a persistirem? Você que está disposto a isto, levante a sua mão nesta noite e diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero persistir, eu quero ir. Deus está procurando crentes que ainda oram em secreto, que ainda têm intimidade. Deus está procurando ouvir a voz de alguém que ainda ora na madrugada. Deus está procurando alguém que ainda gosta de vir ao culto de oração, que alguém que ainda gosta de vir no jejum, de alguém que ainda gosta de orar, de falar com Deus, que ainda alguém que ainda sente este desejo. Eu quero crer que nós estamos em um lugar aonde existem santos, salvos, servos e servas de Deus, que o seu coração arde quando você passa alguns minutos sem dobrar o teu joelho, ou em pé, ou em um canto onde você estiver, e você não tem falado com Deus. Eu quero crer que nós estamos em um lugar de homens e mulheres que têm uma vida de intimidade com Deus, que são persistentes, que oram e que querem estar no centro do querer e da vontade de Deus. Fecha os teus olhos por um momento, fala com Deus aí no teu lugar, abre o teu coração como Ana fez aí no teu lugar. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você precisa, eu não sei quantos anos você tem vindo, orado, suplicado. Deus parece que não tem ouvido, mas hoje eu quero dizer, Ele ouviu todas as vezes, Ele contemplou todas as vezes. Ele viu você quando você estava em casa orando, Ele viu você quando você estava no trabalho orando, Ele ouviu você quando você estava na igreja orando. Hoje ainda, quando você dobrou os teus joelhos, Ele ouviu as tuas orações, e neste momento o Senhor está com os seus ouvidos abertos, as suas mãos estendidas para abençoar a tua vida. Aleluia. Ore comigo: Senhor,